Olá, alunos de agronegócio. Eu sou o professor Luiz Palocci, que eu estou aqui para falar com vocês do mapa da nossa disciplina de economia brasileira. Então, o mapa, ele traz aqui um enunciado, né, em que nós temos os resultados, os excelentes resultados do PIB do agronegócio brasileiro em 2020. Então, eu apresento esses dados, falando sobre esses resultados, né, e a importância desses resultados. E daí eu peço no enunciado aqui, ó, logo após o enunciado, né, o enunciado introduz esse tema, fala aqui do agronegócio, fala inclusive dos órgãos que a gente utiliza, né, para obter esses dados. Então é importante que vocês conheçam de onde a gente tira os dados. Aqui está à disposição de vocês o relatório do CPEA, que faz esse estudo, né, e divulga esses dados para a gente por meio dos relatórios. E daí eu ressalto aqui que o texto acima, então, ressalta, né, retrata essa relevância para a economia brasileira, do nosso agronegócio, para o produto interno bruto, né, o PIB, ou seja, para tudo que é produzido na economia em um determinado período, que a gente chama de lado real da economia, né, porque gera emprego, gera renda. E ressalta aqui que é notório o crescimento do setor em um ano extremamente difícil para toda a economia, não só brasileira, mas para a economia mundial. E a partir desse relatório do CPEA, que está à disposição de vocês nesse link aqui, que também está à disposição nos materiais lá, né, que foram disponibilizados para vocês. E daí nessa atividade mapa, então eu peço algumas perguntas aqui para que vocês respondam a partir desse relatório e da noção de vocês, do entendimento de vocês fazendo essa pesquisa. Tá? Então na A, por exemplo, eu peço descreva qual foi o desempenho dos diferentes segmentos do agronegócio, insumos, primário, agroindústria e agroserviços brasileiro, né, em 2020, destacando os ramos primário, agrícola e pecuária. Então, se a gente abrir o relatório, né, nós teremos lá o relatório do PIB do agronegócio, divulgado pela CNA e pelo CPEA. Esse relatório é muito interessante, eu sugiro que vocês leiam ele na íntegra, né? Então vocês vão tirar todas as informações, algumas estão ali já no enunciado para vocês. Mas como que eu faço então para responder essa A, né? Para descrever qual foi o desempenho. Então eu quero saber qual foi o avanço no PIB desses segmentos, isoladamente, dos diferentes segmentos, insumos, primário, agroindústria e agroserviços. Logo na tabela 1, então nós temos esses dados, né? A tabela 1, PIB do agronegócio, taxa de variação mensal e acumulada no período. O que me interessa é a acumulada, né? É saber então, ó, de janeiro a dezembro de 2020, qual foi o avanço desses setores. E daí eu tenho o total do agronegócio, que foi de 24,31% de crescimento, e eu tenho o dos segmentos de maneira isolada. Então eu tenho que o setor de insumos cresceu 6,91, o setor primário 56,59 e assim por diante, tá? Além disso, então, além de analisar aqui, né, o desempenho dos diferentes, então vocês devem descrever esse desempenho, que se vocês olharem no texto aqui também está descrito para vocês. Além disso, eu peço para destacar os ramos primário, agrícola e pecuário. Né? Então, a partir da continuidade aqui do relatório, vocês podem ir vendo, descendo aqui, você vai ver na tabela 2 nós temos o ramo agrícola. Então dá para a gente destacar e ver quanto que o PIB do ramo agrícola variou. Então foi 24,20%. Né? E daí você pode descrever então que o ramo agrícola ele cresceu esse tanto. E na tabela 3 nós temos do ramo pecuário. Então é isso, destacar esses dois segmentos na resposta da A aí, tá? Então descrever o desempenho de cada um e destacar os dos ramos primário, agrícola e pecuário, tá? Então é importante a gente notar que nesse relatório, inclusive, a gente tem o PIB do agronegócio, né? Não estou analisando somente os setores primários, mas eu estou pedindo para destacar para ver, inclusive, a relevância desse setor primário ali dentro. Mas até se a gente olhar, dando uma analisada aí no nosso relatório, o ramo primário ele cresceu muito. Né? Então, o setor primário ele foi o que mais cresceu dentre os outros setores. Né? Então, o setor de insumos cresceu significativamente, mas bem menor do que o setor primário. A agroindústria também cresceu, mas menos que o setor primário. Ou seja, a atividade no campo ela cresceu muito e a agroserviços também cresceu. Tá?
mas eu peço para destacar justamente para demonstrar essa relevância desses setores primários, agrícola e pecuário. Na B, eu peço, também com base no relatório, para apresentar os principais fatores que levaram os ramos primário, agrícola e pecuário a ter esse desempenho tão elevado. Então, como a gente identificou na A que o setor primário agrícola teve um crescimento muito expressivo e o pecuário também teve um crescimento expressivo, eu peço para descrever. E aqui mesmo na descrição, né, lendo então essa primeira parte do relatório, que serve basicamente como uma introdução, vocês já conseguem responder essas duas primeiras. Então, vai dizer aqui, por exemplo, ó, em seguida, que o cenário geral para o segmento primário agrícola, então eu estou analisando o primário agrícola, ele por quê? Por que teve esse desempenho? Então, a gente tem preços maiores em comparação a 2019, então os preços dos produtos aumentaram, isso foi positivo, e maior produção, a gente teve recorde de safras aí, em grãos, por exemplo. Então foi aumento nos preços e maior produção anual. Além disso, nós temos alguns outros pontos relevantes. Então, primeiro, em partes foi uma recuperação, porque em 2019 a gente teve uma queda muito expressiva. Então, desde 2017 até 2019, o PIB caiu bastante do agronegócio. Então, uma parte disso foi recuperação, recuperar o que tinha caído em tempos anteriores. Depois, nós tivemos também venda antecipada sendo utilizada de maneira intensiva. Então, os produtores começaram a vender mais de maneira antecipada, utilizando modalidades de comercialização aí com venda antecipada. Até isso, talvez, pode ter prejudicado um pouco, porque o produtor ainda não se beneficiou do aumento nos preços, porque se ele vendeu antes do preço subir, ele vendeu com o preço anterior. Em terceiro lugar, os custos de produção também aumentaram, mas não na mesma proporção dos preços. Isso foi positivo, porque o custo de produção aumentou, mas o preço do produto aumentou mais. Então, na média, aí, os produtores saíram ganhando nesse processo. Poderia ter sido até melhor nessa questão da venda antecipada. Tá? Então, essa é a explicação do ramo primário agrícola, os fatores que levaram ele a ter esse desempenho elevado. E do setor pecuário? Aqui nós temos alguns fatores. Então, maiores preços também de proteínas frente a 2019, Carne aumentou bastante o seu preço. Expansão da produção e do abate, tanto de suínos e aves, e da produção de ovos e leite. Então, está aqui descrito. Um fator que jogou contra aí foi o aumento também nos custos de produção. Então, poderia ter sido melhor esse desempenho desses setores. Tá bem? Além disso, eu peço daí questões que são para mais uma análise de vocês da região. Então, C, apresente sua percepção em relação ao desempenho do agronegócio na sua região. Nessa não vai ter muito uma resposta exata, certa, Eu quero saber a percepção de vocês, eu quero saber se vocês analisam a região de vocês, como foi a safra, como foi a produção pecuária, houve elevação ou queda no emprego, no campo e nas agroindústrias. Então eu tenho ali exemplos do que eu quero que vocês respondam. Não precisa responder todas aquelas perguntas, aquilo ali são exemplos do que vocês podem abordar. Então se você trabalha no campo, se você trabalha numa agroindústria, se você trabalha no setor de serviços, na logística, da sua percepção do que aconteceu. Você viu que aumentou o fluxo, diminuiu? Como que aconteceu na sua região para a gente ter uma ideia, E na D, descreva a importância, então, do agronegócio para a economia brasileira. Eu quero que vocês peguem a análise de vocês desse enunciado, a análise desse relatório, Pode ser uma análise preliminar, óbvio, básica ali, dessa parte introdutória, e respondam aí também qual é a importância, Como que vocês enxergam a importância do agronegócio para a economia brasileira? Eu quero que vocês respondam de acordo com a percepção de vocês, olhando para esses dados. Então, juntando essas três perguntas iniciais, responda a quarta pergunta, a D aqui, para a gente saber, para a gente ter uma ideia da capacidade de análise de vocês em termos de dizer, então, qual é a importância do agronegócio para vocês? Vendo esse desempenho, esse relatório e essa percepção da região de vocês, qual é a importância do agronegócio para a economia brasileira? Como que vocês enxergam essa importância?
tá bem? Agradeço a atenção de todos, bons estudos e até a próxima.